Olá a todos! Começou a gravação. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, Unidade 2 de métodos quantitativos. Eu estou aqui com 60 alunos. Graças a Deus, a minha gravação, depois de muito custo, ela começou a ser gravada a aula. E aí, hoje nós vamos falar de organização de dados, tabelas e gráficos. Essa parte é uma parte que a gente começa a estruturar mais os dados estatísticos que a gente está aprendendo, que a gente começou a aprender na aula passada e que na aula que vem a gente ainda vai falar um pouquinho mais das medidas. Na aula que vem a gente começa a fazer conta. Então, se você ainda está com aquela carinha de Nazaré, assim, bem desesperado, ouvindo tudo que eu falo aqui em métodos quantitativos, venha muito bem preparado na aula que vem, leia o conteúdo antes, porque a aula que vem a gente fala a gente começa a fazer conta. Mas quem vai fazer conta, eu já falei para vocês, é a calculadora de vocês. Então, o que a gente vai aprender hoje, gente? Primeiro, a gente vai começar a reconhecer por que os dados devem ser organizados na estatística. A gente vai identificar os principais tipos de tabelas e gráficos e vai selecionar o tipo de gráfico mais adequado para cada tipo de situação. Então, primeiro, por que a gente precisa organizar os dados em estatística? Quando a gente está lá coletando dado e essa coleta acaba correndo, às vezes, até de forma meio aleatória, né? Você pergunta uma coisa para uma pessoa, você faz uma pesquisa com uma pessoa, depois você faz com outra. Os momentos de coleta dessas informações podem também ser momentos diferentes, não necessariamente você está colhendo aquelas informações todas na mesma hora. Você precisa organizar isso, porque senão fica um monte de número numa planilha. Um monte de número numa planilha fica muito difícil de você interpretar um monte de número. Todos vocês, quando abrem uma planilha, aquela planilha de Excel, assim, que tem aquele monte de números, você olha para aquilo e você fala assim, tá, e daí? Por quê? Não tem conclusão nenhuma com aquilo. É só um monte de número colocado em um monte de quadradinhos. Se você não interpreta aqueles dados, se você não gera para gerar conclusões com base naquilo, aquilo para você acaba virando uma sopa de númerozinho. Ao invés de sopa de letrinha, né, uma sopa de número. Então, por esse motivo, a gente tem que começar a analisar os dados coletados e, de alguma forma, resumir para poder visualizar de alguma forma. Primeiramente, a gente pode resumir em tabelas, por exemplo, de distribuição de frequência, que eu vou mostrar a seguir. Depois a gente pode fazer gráficos e entender visualmente, a longo prazo, como que representa aquilo da mesma forma. Tem muita gente que fica desesperado quando dá uma olhada nisso daqui. Não consegue interpretar. Ver esses dados desta forma, alinhados ou num gráfico de pizza, que é esse daqui, né? Esse primeiro gráfico aqui, ó, é um gráfico que a gente chama de gráfico pizza. Ou em um gráfico de tendência que você vai subindo, selecionados em séries, né? Ou você pode fazer um gráfico que usa tanto barras quanto linhas, né? Ou você pode fazer todo de barras. A variedade de formas como você pode fazer os seus gráficos são enormes. Basta você entender se para aquele tipo de número a gente usa naquele tipo de gráfico ou não. Então, é importante, né, sobre a coleta desses dados, a gente sempre tem que estar atento dessa forma como a gente coleta isso. Antes de qualquer coisa, a gente precisa estabelecer uma metodologia para a escolha de como que serão essas amostras, né? Como que a gente vai dividir isso, como que a gente vai selecionar essas amostras. Nós falamos na aula passada de população e amostra. Se você ainda não entendeu sobre população e amostra, e você ainda tem dúvidas sobre população e amostra, eu vou indicar para você um vídeo que está aqui no meu canal, que ele está em O Empreendedor e a Estatística. É a aula 2. Eu falo muito de população e amostra. Então, quando a gente começa a coletar esses dados, a gente pode estar interessado em fazer o quê? Um teste, né? Uma inferência que a gente chama. Mas eu também posso só olhar para esses dados e querer ter uma interpretação dele através simplesmente
de percentuais. E aí, essa forma como eu vou fazer essa interpretação é algo que eu vou aprender ao longo da minha caminhada construindo tabelas. Não existe uma coisa muito determinada, como assim, só pode ser feito assim. Existem recomendações. Então, essa matéria de hoje é uma disciplina que vocês não vão usar ela em prática muito rápido. Vocês vão aprender a analisar os gráficos. Eu vou tentar ensinar para vocês a análise disso daqui. E vocês vão tentar aprender a construir, mas vocês só vão conseguir construir esses gráficos dessa maneira ao final da disciplina. Porque agora vocês não estão aprendendo a calcular isso. Vocês estão aprendendo a entender gráfico e entender. Eu tô vendo que já tem gente falando no chat assim, socorro, eu sou péssimo em interpretar gráfico. Então agora a gente vai começar a olhar isso. Então, primeiro de todos, é um exemplo de tabela quantitativa. E aí, vamos ler essa tabela junto comigo, gente. Presta atenção aqui em mim. E, se possível, eu já falei isso das outras vezes, eu gostaria sempre que vocês, nas minhas aulas, se possível, anotassem os principais pontos que eu falo. Separa um caderno, ou não tem caderno, não tem problema. Separa umas folhas e separa aquilo dali para você, sabe? Vai juntando essa informação, porque é muito importante para o seu estudo a longo prazo. Então, aqui, vamos supor que eu fiz uma pesquisa aqui na sala de aula e eu perguntei quantas pessoas aqui são do sexo feminino e quantas pessoas são do sexo masculino. Essa pesquisa, ela geraria um gráfico, porque eu não vou simplesmente... Ela geraria um gráfico, não, geraria uma tabela. Porque eu não vou simplesmente pegar e ficar fazendo continha. Ontem, inclusive, eu dei uma aula igual a essa, e aí eu fiz uma pesquisa na sala de aula sobre os times de futebol. Então aqui, ó, tá até meu rascunho tá até aqui, não dá para vocês verem porque minha câmera tá desfocada. Mas eu descobri na sala de aula ontem, numa pequena pesquisa, quem torcia para qual time. E aí eu fiz uma contagem mesmo. Perguntei assim, gente, quem torce pro Vasco? Aí as pessoas, eu. Aí todo mundo levantou a mão. Aí eu contei. Eram 7 pessoas que torciam pro Vasco. Gente, quem torce pro Flamengo? Eu. Eram 15 pessoas. Hoje, inclusive, o Flamengo tá na moda, né, gente? Que parece que hoje inclusive, o dia... Os cálculos são a melhor parte. São, Michele, são a melhor parte. Eu também adoro cálculo. São Paulo, quem torce pro São Paulo? Eu sou torcedora do São Paulo. Aí eu falei, botei eu aqui na minha estatística. Santos, Botafogo, e aí eles foram falando, e eu fui contando quantas pessoas. Então, quando eu faço uma tabela como essa, eu estou simplesmente fazendo uma contagem de quantas pessoas do sexo masculino e quantas pessoas do sexo feminino dentro daquela amostra. Nossa, Marina, mas como assim dentro daquela amostra? Dentro daquelas pessoas que estão sendo analisadas, ok? Então, eu poderia pegar toda a população da sala, que são 500 e cacetados alunos, ou eu poderia pegar uma amostra. Vocês que estão aqui nessa sala minha agora, ao vivo, assistindo a minha aula, são uma amostra da população de alunos da disciplina de métodos quantitativos. Ok? População e amostra, vocês já entenderam, não já? População, todos os alunos de métodos quantitativos, que são 500 e cacetado. Acho que são 546. A amostra é uma parte dessas pessoas. Como essa amostra vai ser selecionada ou não vem o caso agora, porque a gente ainda não está estudando isso. A gente vai estudar isso lá para frente. No caso aqui, é uma amostra aleatória, concorda? Quem quis vir para a aula veio, quem não quis vir para a aula não veio. Eu não selecionei pessoas para estarem aqui na sala de aula comigo. Eu simplesmente convidei, veio quem quis. Então agora, nesse exato momento, eu tenho uma amostra de 58 alunos dessa sala que estão aqui comigo. Desses 58 alunos que estão aqui na sala, contando com a professora, que são 58 pessoas, contando comigo. Dessas 58 pessoas que estão aqui, eu poderia fazer qualquer tipo de pesquisa com vocês. Sexo, cor da pele, cor dos olhos, altura, peso, se fez faculdade antes, se é a primeira faculdade ou se é a segunda faculdade, se gosta ou não de cálculo,
Eu poderia, né? Vocês concordam? Eu poderia estar perguntando várias coisas para vocês e medindo isso daí. Só que se eu simplesmente medir tudo isso e colocar numa folha de papel, eu não vou fazer nada com isso. Porque eu estou simplesmente pegando um monte de informação e embaralhando elas no papel. Então, para que serve esse entendimento de gráficos e tabelas? É justamente para a gente fazer com que informações se tornem mais palpáveis, mais entendíveis, que a gente consiga organizar as coisas. E isso vale para tudo. Quem aí gosta de planilha, e tem sempre um amigo que fala bem assim, faz uma planilha para mim, eu odeio mexer com planilha, nossa, odeio, não consigo fazer a planilha do gerenciamento financeiro da minha casa. Tem gente que é assim, ok, respeito, todo o respeito do mundo. Mas quando ele faz uma planilha do gerenciamento financeiro da casa, ele está organizando dados em uma tabela. Ok? E ele poderia, inclusive, gerar um gráfico. O que ele gasta mais? Quando você pega lá o aplicativo do banco que você usa, muitas vezes o banco coloca, né? Você está gastando X% da sua renda em cartão de crédito, X, né? E aí ele faz um gráfico. Maria Eduarda, eu nem sei mexer em planilha, você vai aprender nessa minha disciplina, Maria Eduarda. Então, aqui, eu tenho dois dados. Um é a frequência, que é esse F aqui. Vão anotando essas coisas, gente, para vocês não se perderem depois lá na frente. Um é a frequência, que é esse F aqui. E o outro é a frequência relativa. E o que é frequência? Esse F aqui é a frequência. Estão vendo aqui que eu estou apontando? Esse F aqui é a frequência. E o que é a frequência, Marina? É a contagem. Frequência. Frequência na sala de aula não é quantas vezes você veio na aula? Não é isso que é o sentido de frequência? Então, a frequência aqui é a contagem. Ou seja, quantos homens tem? 63. Quantas mulheres tem? 57. Marina, e o que é esse 120? É a frequência total. Se eu estou numa sala com 120 pessoas, totalizando 120 pessoas, 63 homens e 57 mulheres, 120 é o total disso daqui. Tá, frequência, acredito que até agora, tranquilo. Mas, Marina, que diacho é isso de frequência relativa? A palavra relativa, ela significa relação, não é isso? Então, quando você fala que algo é relativo, é a relação entre as coisas. Quando eu falo em frequência relativa, eu estou comparando, eu estou colocando isso daqui como se esse total 120 equivalesse a 100%. A única coisa que faltou aqui para vocês terem um entendimento mais fácil é o percentual. Então, 120 não é o total de pessoas, 120 não é o todo, tá todo mundo dando a bola, não tá? 120 não é o todo? Eu estou simplesmente transformando 120, que é os 120 pessoas, seria frequência relacionada à contagem, não entendi sua dúvida. Guarda sua dúvida aí que depois você pergunta. Vamos ver se eu vou responder ela. 120 é o total. É o total. Total de pessoas na sala. E esse total de pessoas equivale a 100% das pessoas. Não é isso? 120 não é 100% das pessoas que estão na sala? Então, 120, 100%. Então, Marina, mas que diacho de 52 e 47 é isso? Vamos lá, como é que você faz essa conta aqui? Como é que eu chego nesse 52 e como é que eu chego nesse 47? Alguém sabe? 63 dividido pelo total 120 vezes 100 dá 52. 57 dividido por 120 vezes 100 dá 47,50. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma regra de 3 e estou tirando
a relação entre elas. Quantos por cento que cada uma vamos dizer assim, quantos por cento que cada uma ocupa dentro desse todo. Eu ainda vou falar sobre isso de novo. Então, a coluna F é o quê? Frequência simples e absoluta. Que é o quê? Acabamos de falar. É a contagem da frequência que cada uma das palavras apareceu na amostra. Ou seja, haviam 63 pessoas do sexo masculino e 57 do sexo feminino nessa amostra específica que nós estamos estudando aqui agora. Cada amostra vai ter um resultado diferente, tá, gente? Vocês não podem esquecer. Para calcular aquela coluna FR, que é a frequência relativa, a gente pode resolver isso, como eu disse, numa regra de 3. Não é isso? 66 dividido por 120 vezes 100, que dá 52,5%. Essa metodologia eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil você pensar no seguinte, ó. Se quem quiser anotar aí, anota aí agora, ó. Esse dividido por esse vezes esse dá esse. Ai. Então, esse dividido por esse vezes esse dá esse. Eu sempre faço esse esqueminha, tá entendendo? Um dividido pelo todo vezes o outro todo dá ele. Aí você vai fazendo tipo no automático, vai automatizando isso, fica mais fácil. Mas a gente ainda vai fazer essas contas, a gente ainda vai fazer exercício disso, fiquem tranquilos. Gente, se alguém ficou com dúvida sobre essa tabela de frequência, anota aí. Quando acabar a aula, eu volto nela, tá bom? Eu vou seguir agora aqui o fluxo, porque, como eu disse, eu não consigo ler o chat. Então, tipos de tabelas e gráficos. Isso daqui é um gráfico que a gente chama de gráfico pizza. E ele está sempre na base do 100%, porque ele, lembra que eu fiz uma bolinha na hora e falei assim, as 120 pessoas estão aqui dentro, e esse 120 é a mesma coisa que ler 100%. Então, quando você coloca isso na base do 100%, você faz a conta justamente para você fazer um gráfico de pizza. Então, essa tabela aqui, por exemplo, ela é importante ser feita, inclusive para você botar ela em gráfico, para você entender qual é o percentual de cada um. Aí aqui eu vou trazer uma outra tabela de frequência para a gente falar da mesma coisa de uma forma diferente. Em tabelas para dados de uma variável qualitativa nominal, por exemplo, muito satisfeito, satisfeito, indiferente, insatisfeito e muito insatisfeito, a gente tenta sempre ordenar do que tem a maior frequência para menor frequência. Então, ou seja, só que aqui a gente tem que lembrar o seguinte, aqui é uma ordem, lembra que eu falei da ordinal? Ordinal é aquilo que a gente coloca em ordem. Eu tenho uma ordem. Muito insatisfeito está em primeiro, depois vem insatisfeito, depois vem indiferente, depois vem insatisfeito e depois vem muito insatisfeito. Eu não consigo organizar isso colocando o 21 aqui, que é indiferente, em primeiro lugar. Se eu coloco o 21 aqui, que é o indiferente, em primeiro lugar, eu vou estar cometendo um erro. Por que eu vou estar cometendo um erro? Porque é a mesma coisa que eu tivesse ordenado assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar na premiação. Só que aí, em sexto lugar, eu tive mais pessoas do que em primeiro lugar. E aí eu coloco o sexto lugar em primeiro? Não. Porque aqui é uma ordem. Eu tenho uma ordem a ser seguida. Então, eu não posso fugir disso daqui, ó. Eu não posso fugir disso daqui. Por quê? Porque eu saio do muito satisfeito para o insatisfeito através de uma ordem. Eu não posso organizar esses dados de acordo com os maiores quantitativos. Eu tenho que organizar esses dados de acordo com a ordem. Mas voltando aqui em frequência relativa para a gente depois, para a gente revisar de novo aquilo que eu falei. Como que eu cheguei nesse 13,3 que está aqui na frequência relativa do muito satisfeito? Eu pego esse 12, eu divido ele por 90 e multiplico ele por 100. Aí dá isso daqui.
eu pego esse 14, eu divido por 90, multiplico por 100, dá 15,6. Aí eu faço isso para todos os outros consecutivamente. A gente também pode usar a tabela para a gente representar dados quantitativos, por exemplo, como número de filhos. Nesse caso, a gente está mostrando aqui, ó, de 0 até 5. Da mesma forma, aqui, a mesma forma, a frequência relativa, ok? A mesma coisa que eu já expliquei. Esse 15 aqui é gerado através de 12 dividido por 80 vezes 100. E da mesma forma, é uma ordem de 0 a 5 filhos. Eu não posso botar 2 filhos na frente. Ok? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e é o que a gente vê muito erro de tabela. As pessoas erram muito fazendo tabela porque não organizam os dados direitos, porque está simplesmente jogando aquele monte de informação lá. Já algumas variáveis quantitativas também geram tabelas de distribuição de frequência por intervalos. E o que seria isso, Marina? O que seria uma tabela de distribuição de frequência por intervalo? O intervalo é quando eu estou entre um número e outro. Quando que a gente usa isso? Quando a gente vai medir números que se tornam muitos, idade, altura, algumas outras medidas, tem alguém perguntando como é que sabe a ordem certa. A ordem certa é a ordem cronológica, né? A ordem das coisas. Se você está de 0 a 5 filhos, você começa do 0. É sempre do menor para o maior, ok? Decrescente ou decrescente, depende do que você está medindo. Aí vai depender muito do que você está usando ali, se é crescente para o decrescente, decrescente para o crescente. O que você não pode é embaralhar no meio do caminho. Continuando aqui, falando disso daqui, que a gente chama de intervalo. Tá? Distribuição de frequência por classe ou por intervalo. Você vai ver as duas formas sendo explicadas. Quando eu vou mexer com idade, altura, peso, cotação de dólar, cotação de dólar não, cotação de bolsa, valores, né? Quanto cada valor está medindo, são valores muito miudinhos e todos eles costumam ser valores contínuos, né? Que tem números após a vírgula. Então, é muito difícil você agrupar, você contar cada um deles. 15,5, eu tenho 5. Vou dar um exemplo, tá? Medição de temperatura. 10 pessoas que chegaram aqui hoje mediram 35 de temperatura. Aí, mais 20 pessoas que chegaram aqui hoje mediram 35,2. 2 pessoas 35,6. 3 pessoas 30. Vocês estão entendendo que é difícil eu fazer uma contagem? Vai ficar uma planilha enorme isso daí. Então, eu agrupo um grupo de números para poder ficar mais fácil fazer essa análise. E aí, esse agrupamento se chama de distribuição de frequência por intervalos, ou por intervalos de classe, tem gente que chama eles de qualquer jeito. E aí, a gente representa ele através de um gráfico de coluna, que a gente chama de histograma, que é o nome disso daqui. Porque aí, ó, você consegue enxergar até a escadinha, tá vendo? Porque você vai agrupando os valores. Porque como entre o 15 e o 25 é tudo isso daqui, ó, entre 15 e 25 é tudo isso daqui, eu não vou fazer a barra separada. A barra se junta. Porque eu tô falando que é tudo isso daqui tá entre 15 e 25. É como se eles estivessem se agrupando. A gente não pode, por isso que a gente não pode deixar nenhum espaço no eixo. Por quê? Porque se eu dou um espaço, significa que é zero. Estaria errado. E aí, quando a gente tem uma variável quantitativa discreta, pode ser também que a gente precisa fazer intervalos para representar esse dado. E aí, eu vou fazer exatamente isso daqui que a gente já falou aqui.
A gente pode ainda acrescentar mais colunas a essa tabela. E eu vou depois passar um exercício para vocês fazerem isso. As colunas que necessariamente precisam aparecer em uma tabela de distribuição de frequência, além da primeira coluna que representa a frequência, todas as outras estão aqui relacionadas aqui. Então, o que é o F? É a frequência simples e absoluta. Ela resulta o quê? Na contagem. Simples e... Eu tenho 4 marca-textos. Cadê o meu quarto aqui? Eu tenho 4 marca-textos. Então, a contagem é 4. Eu tenho 2 canetas. A contagem é 2. Eu tenho uma caneta piloto. A contagem é 1. É uma contagem pura e simples. Quando eu vou para frequência simples relativa, que é esse FR minúsculo aqui, é aquela regra de 3 que a gente viu anteriormente. Ok? Simples assim. Quando eu estou falando da frequência acumulada absoluta, é quando eu acumulo as coisas. E atenção, pelo amor de Deus, todo mundo olha para mim agora, que isso é o que vocês mais erram. Vamos lá, eu fiz uma contagem aqui, não fiz? Eu tenho 4 canetas piloto marca-texto, ok? Quem quiser, por exemplo, me dar de presente, ó, meu aniversário está chegando, eu adoro isso. Eu tenho 2 canetas de escrever e eu tenho uma piloto. Botei lá e calculei, né? Ou seja, quantas canetas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canetas. O total é 7. Frequência simples. 4 dividido por 7, que é o total, vezes 100. 1 dividido por 7, vezes 100. 2 dividido por 7, vezes 100. Mas eu estou falando de uma frequência que se chama acumulada. Mas, Marina, o que você quer dizer com isso? Eu tenho 4 canetas marca-texto, não tenho? Então, eu acumulei alguma coisa agora? Não, eu tenho só 4 canetas marca-texto. Só que aí, lá na minha tabela, eu digo que eu tenho 2 canetas de escrever. Então, eu tinha 4, não tinha? 5, 6. Mas eu também estou dizendo lá que eu tenho uma caneta piloto. Ou seja, 7. A frequência acumulada é quando eu vou somando o resultado de cada coluna. E vocês vão ver isso daqui a pouquinho. E a frequência acumulada relativa é a mesma coisa. Só que ao invés de calcular a frequência acumulada, eu vou a relativa acumulada. E esse X aqui é a mesma coisa do que o ponto médio do intervalo, que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E aí agora, vocês vão ver exatamente tudo que eu expliquei até agora, mas em formato de tabela. Eu tô vendo que tem alguém fazendo pergunta aqui. Tá travando? Ainda tá travando? Tá travando para todo mundo? Não tá travando? Posso continuar? Tá, obrigada, gente. Então, vamos lá. Dentro da faixa de 15 a 25, eu tenho uma frequência de 9, ou seja, eu tenho 9 pessoas interpretando. Eu tenho 9 pessoas dentro dessa amostra que estão com a faixa etária entre 15 e 25 anos. Ok? Esses 9, quanto que ele representa dentro do todo? O todo é qual? 62 pessoas. Então, esses 9 representam 14,5 do todo das 62 pessoas. Até aqui? Ok, né? Mas, Marina, você falou que tem um F que é a frequência acumulada. Sim, é a frequência acumulada. Mas, Marina, como é que eu calculo isso? Eu expliquei, não expliquei? Não fui juntando? Isso. Aí, na próxima vez, eu juntei o quê? Juntei isso, depois eu juntei o quê?
Juntei isso. Total deu quanto? 7. É a mesma coisa aqui. 9, eu tô acumulando com quem? Com ninguém, né? Tem alguém antes aqui de 15 anos? Tem alguém antes de 15 anos? Não, não tem ninguém antes de 15 anos. Então, 9 eu tô juntando com quem, 9? Com ninguém, com 0. Então, o número 9 se mantém, né? Só que agora, aqui na linha de baixo, eu tô juntando aqueles 9 lá de cima com essas 12 pessoas aqui. Ó, 9 mais 12 é igual a quanto? 21. Aí agora eu já tenho 21 pessoas. Essas 21 pessoas que eu já acumulei, elas vão somar com mais 22 pessoas. Juntei 43. Agora eu tenho 11 pessoas a mais. Eu vou juntar 43 pessoas que eu já tenho acumulada com mais 11, 54. E assim sucessivamente. Eu quero só que vocês prestem atenção em duas coisas para vocês nunca errarem tabela de frequência. Número 1. A última linha sempre tem que estar igual ao total da frequência. Então, se aqui não deu 62 na sua contagem, volta e faz tudo de novo. E a mesma coisa serve para a frequência relativa acumulada. Se não deu 100 aqui, volta e calcula tudo de novo. Porque o que é essa frequência relativa acumulada? É a mesma teoria dessa daqui. Eu tenho 14,5. 14,5 mais 19, 33,9. Mais 35, 69. Mais 17, 87. Mais 12, 100. Gente, não tem erro. É só prestar atenção e seguir exatamente isso que eu estou falando, mecanicamente, que você consegue fazer. E aqui é o ponto médio. O que é o ponto médio? É quem está no meio aqui. Quem está no meio entre 15 e 25? É claro que é 20. Quem está no meio entre 25 e 35? 30. Quem está no meio entre 35 e 45? 40. Ok? Agora tem que dar uma acelerada, porque 7 horas eu tenho, 8 horas eu tenho outra aula. Acabei de olhar o horário. Então, sobre a nomenclatura, para essa tabela aqui de distribuição de frequência, uma coisa vocês têm que só que entender sobre essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha quer dizer que o 15 está contado aqui, mas o 25 não. O 25, aqui eu vou do 15 ao 24,11 meses. Quando eu falo de idade, né? O 25 vai estar... Então, quando eu tô aqui, ó, eu tô falando das idades entre 15 anos e 24 e 11 meses. Aqui eu tô falando dos 25 e 34 e 11 meses. Aqui, então, essa barrinha quer dizer que o 15 está contido, o 25 não. Agora, gente, qual gráfico escolher? Semana que vem, a gente vai ver mais tudo isso. Eu acho que você está na minha aula gravada. Eu fico com a galera do ao vivo para tirar as últimas dúvidas. E até semana que vem.